Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu lar e sua família. Quero nesse instante dar continuidade ao tempo que nós já tínhamos gravado anteriormente, acerca da ansiedade versus contentamento. Já falamos sobre ansiedade e agora nós vamos falar sobre contentamento. Então, o que é o contentamento? Contentamento do latim contentus, ele significa satisfeito, contente. Então, do particípio passado é continere. Então, quer dizer o que? Estar seguro, rodear, conter. Então, a preposição com, essa expressão é formada da preposição com mais tenere, que significa segurar, agarrar. Então, o contentamento ele é um substantivo masculino que dá a ideia de um estado de quem está contente, né? Alegre, feliz, satisfeito. Então, o apóstolo Paulo nos orienta aqui dentro do contentamento. Ele registra ali uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. Ele expressa do seguinte fato, falando que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Não é a piedade e o contentamento, e sim a piedade com contentamento. Então aí a expressão de estar junto da santificação, estar junto aí dessa busca para com Deus é o contentamento. Isso aí é grande fonte de lucro. Por quê? Porque visa aí a vida eterna. E Paulo diz que em relação a este mundo, nada temos trazido, da mesma forma que nada também nós vamos poder levar. Então, da mesma forma que viemos, assim nós retornaremos. Mas, contudo, Paulo diz o seguinte: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos felizes, estejamos alegres, estejamos contentes. E Paulo, ele sabia muito bem o que ele estava falando ali a Timóteo, porque ele deixou um outro registro aos filipenses. Ele fala o seguinte da sua vida, o que ele viveu no Evangelho. Ele diz assim: não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Veja bem a aquisição aí da experiência, diante de todo o contraste de Paulo, de abundância, de escassez, de honra, de fartura. Então ele dizendo assim: já tenho experiência. Então eu tenho aprendido a viver diante de toda e qualquer situação. E com isso eu tenho aprendido a estar contente com o que eu tenho, com o que eu tenho adquirido. Então Paulo, ele entendia muito bem da questão do bem-estar. Então o que é isso, o bem-estar? O bem-estar é um estado de boa disposição, satisfação, conforto, segurança, tranquilidade, comodidade, felicidade, alegria, euforia, saúde. Então, dentro dessa questão do bem-estar, o apóstolo João diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que viva bem a tua alma e que tenhas saúde. Essa expressão, aí nós vemos aí a plenitude da bênção, sobre a vida. Shalom, a expressão é shalom. Então nos dá a ideia aí de uma plenitude de bem-estar. Então é a saúde no que tange por completo. A saúde não é somente a saúde física, mas nós vemos aí o bem-estar, que é físico, emocional, ele é psicológico, ele é social, ele é financeiro. Então existe uma saúde nos relacionamentos. Então muito importante este ponto aqui, que Paulo e o apóstolo também João,
nos frisa bem aqui a questão aqui do contentamento, porque em relação ao contentamento é que a pessoa aprende a lidar com toda a sua ansiedade. Veja bem, Salomão nos diz assim que lá em Provérbios, esse livro da sabedoria, esse livro sapiensal, ele diz o seguinte, que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, mas sendo muito ricos. Então, por quê? Porque, na verdade, tem pessoas que, por mais que elas sejam ricas, elas estão ainda em falta de alguma coisa. E isto traz o quê? Que ela, na sua ansiedade, essa falta de satisfação, de contentamento com aquilo que ela tem, ela sai em busca de algo que venha preencher, mas que ela não alcança. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem dois vazios essenciais e que precisa ser preenchido. Um é o vazio de Deus, outro é o vazio de família. Coisas que riquezas, bem materiais, não vai suprir. Mas nós entendemos que pessoas que, sendo pobres, elas são consideradas ricas, porque essas pessoas têm satisfação, essas pessoas têm família, essas pessoas têm Deus, essas pessoas têm algo que dinheiro nenhum pode dar, que é a presença também do Espírito Santo. Então nós entendemos que muitas pessoas são ricas porque elas têm esse aconchego, de alegria, de satisfação, essa comodidade nas suas vidas. E Agur, um rei também sábio, ele também deixou registrado ali em Provérbios, dizendo assim, uma oração: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Então é interessante este ponto, por quê? Porque o salmista ele deixa registrado o seguinte, lá no Salmo 127, que Deus é aquele que prepara o pão para nós enquanto nós dormimos, mas também o nosso Rabi, nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo o seguinte, lá, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje o pão cotidiano. Então Deus é aquele que proporciona aos filhos do reino o alimento necessário. Então Deus ele é poderoso para suprir toda e qualquer uma de nossas necessidades, principalmente quando nós rogamos. Então é muito importante este pão que Deus dá. Não é somente este pão aí que nós comemos, é o pão aí, cevado, o pão de trigo. Não, o pão aqui é o sustento para com todo o nosso ser, para com toda a nossa vida. Então é o alimento, é o vestuário, é o sustento para as nossas vidas. E nós temos aqui uma orientação de um outro rabino, outro mestre em Israel, que é João o Batista, da qual ali soldados romanos pedem instrução para ele, uma orientação que ele pudesse dar ali para eles. Então, ali fala ali que soldados chegaram até ele e lhe perguntaram: e nós, o que faremos? O que nós podemos fazer? O que o Senhor nos orienta? E ele, lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então, contentai-vos com o vosso soldo, quer dizer, contentai-vos com o vosso salário. Então, uma pessoa satisfeita com o seu salário é uma pessoa que realmente a gente percebe aqui, diante dessa palavra, é uma pessoa que não age com falta de educação, que desrespeita os outros. Não é pessoa aí que usa de engano, de mentira, com falsidade, com denúncia falsa. Não é pessoa que usurpa a posição, o cargo do outro, mas é uma pessoa aí que realmente está satisfeita com seu salário. Então é uma pessoa aí que realmente ela se torna uma pessoa fiel
uma pessoa verdadeira, uma pessoa que sai respeitar, né, aos outros, não, ela sabe tratar bem aos outros. Então, tudo isso também por causa do quê? Do contentamento que ela tem para com o seu salário. Porque caso contrário, se ela não tem contentamento com o seu salário, ela vai usar o quê? Muitas vezes aí do engano, né, da ladroagem, da corrupção, e pode vir aí até mesmo extorquir outras pessoas. Mas o contentamento preserva a pessoa de todo suborno, de toda corrupção. Então, interessante é este ponto em que João orienta aqui estes soldados. Então, nós temos aqui para encerrar, Hebreus capítulo 13, versículo 5, é uma palavra aqui do apóstolo Paulo aos cristãos, judeus e gentios da diáspora, em que ele dizia da seguinte forma ali, essa expressão aqui: seja a vossa vida sem avareza. Por quê? Porque é interessante que Jesus Cristo disse que é muito importante nós não estejamos apegados à avareza. Por quê? Porque não podemos servir a dois senhores, ou a de amar a um e aborrecer o outro, de honrar um e desprezar o outro. Então, não pode servir a Deus e a riqueza, não pode servir a Deus e a mamon. Então, pessoas valorizam mais os bens materiais, as posses, do que a própria vida, né? A vida das pessoas, a sua própria vida. E com isso diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Então, contentai-vos, né, com aquilo que você tem, que você aí conquistou. Isso aqui é interessante, aspirar por coisas melhores para a sua vida. Isso aqui é importante, essa aspiração que nós devemos ter, né? Mas, porém, é importante nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por quê? Porque a pessoa, ela entende perfeitamente que Deus é na sua vida. Então, essa aqui é uma grande riqueza, a pessoa se contentar também com a presença de Deus em sua vida. É uma grande riqueza, um grande valor, inestimável a presença do Senhor. E o Senhor sendo contigo, com certeza o Senhor há de sustentar de maneira tal que você terá satisfação e contentamento. Isso aqui é muito importante para nós. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Shalom a todos. Fica na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.